Olá, que a paz do Senhor esteja com todos. Sabe, existem passagens nas Escrituras que são verdadeiros espelhos para nossa alma. E hoje a gente vai se aprofundar em uma delas, lá em Números capítulo 11. É uma análise, eu diria, bem profunda e por vezes até desconfortável, sobre como um desejo, que poderia ser legítimo, quando ele é contaminado pela ingratidão, se transforma num caminho direto para a destruição. Vamos juntos desvendar essa lição tão poderosa. Tenta imaginar a cena comigo. Um povo que acabou de ser liberto da escravidão, sendo guiado por Deus, com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite, no meio do deserto. Essa jornada não era só física, não, era uma prova de alma, um verdadeiro teste de fé. E é justamente aqui, no meio do nada, que a fé desse povo começa a mostrar umas rachaduras bem perigosas. E tudo começa assim, baixinho, sabe? Como um sussurro ali nas beiradas do acampamento. Uma queixa aqui, um murmúrio ali. Mas a gente sabe que para Deus não existe sussurro que ele não ouça. E a resposta dele é imediata e assustadora: fogo. O fogo do Senhor simplesmente desce e consome uma parte do acampamento. E aquele lugar ganha um nome, para ninguém nunca mais esquecer: Tabeira, que significa queima. Uma verdadeira cicatriz na terra, para servir de lembrança. Mas parece que a lição não foi aprendida. A queixa, que antes era meio geral, agora ganha um alvo específico. Eles começam a sentir saudade do Egito. Não da escravidão, claro que não. A memória deles, bem seletiva, só se lembra dos sabores. Olha só que contraste. A lembrança idealizada dos peixes, dos pepinos, contra a realidade diária e milagrosa do maná. Eles estavam, literalmente, trocando o pão do céu pela comida da servidão. Que coisa, né? E aqui, meus irmãos, está o diagnóstico exato da doença espiritual daquele povo. Presta atenção nessa frase. Nossa alma está seca. O problema nunca foi o maná. O maná era a provisão perfeita de Deus. O problema era o vazio que estava dentro deles. Uma alma seca de gratidão, seca de fé. Aquele desprezo pelo pão era, na verdade, um reflexo do desprezo pelo próprio Deus que o enviava, todos os dias, sem falhar. E toda essa queixa coletiva, esse choro que não parava, ecoa e cai com um peso esmagador sobre os ombros de um único homem, Moisés. A crise do povo acaba se tornando a crise pessoal do seu líder. E o fardo, como a gente vai ver agora, era simplesmente pesado demais para um homem só carregar. Na conversa dele com Deus, a gente ouve a voz de um homem que chegou no seu limite absoluto. Ele se vê como uma mãe sobrecarregada, sabe? Tentando alimentar uma nação inteira de filhos chorosos. As palavras dele são um grito de angústia. Eu não posso levar este povo sozinho. É a vulnerabilidade de um líder que se sente completamente esgotado pela demanda e principalmente pela ingratidão daquele povo. E então, a gente chega no fundo do poço. Esse é um dos momentos mais crus, mais honestos de toda a Bíblia. Moisés, o homem que falou com Deus face a face, o libertador de Israel, ele não pede mais força, ele não pede mais paciência. Ele pede a morte. Ele prefere o fim a ter que continuar vendo a própria miséria debaixo de um fardo que ele achava impossível de carregar. É de uma profundidade que nos cala. E, diante de um povo rebelde e de um líder desesperado, como é que Deus responde? Não é com um simples ato de ira, não, mas com uma estratégia brilhante, uma solução dupla que ataca as duas frentes dessa crise. Veja bem, Deus não apenas reage, ele resolve. Olha só a genialidade divina em ação. Para Moisés, a resposta é alívio, é parceria. 70 anciãos para dividir o peso da liderança. Agora, para o povo, a resposta é dar exatamente o que eles pediram. Só que a promessa vem com um aviso bem sinistro. Carne até sair pelas narinas. Isso não soa como uma bênção, né? Soa mais como uma sentença. A promessa era tão absurda que até o próprio Moisés duvidou. Mas, Senhor, de onde vamos tirar carne para tanta gente? E a resposta de Deus é uma pergunta que ecoa através dos séculos, um desafio para nossa própria lógica. Por acaso meu poder diminuiu? É um lembrete poderoso de que a capacidade de Deus nunca pode ser medida pela nossa incapacidade de imaginar. E a primeira parte do plano se cumpre. O Espírito de Deus vem e capacita os 70 anciãos.
E o curioso é que 2 deles começam a profetizar longe do lugar oficial. E quando o jovem Josué, todo zeloso, sugere proibi-los, a resposta de Moisés mostra a grandeza do coração daquele homem. Ele não tinha ciúmes do poder. Pelo contrário, ele desejava que o Espírito de Deus estivesse sobre todo o povo. E agora, a segunda parte do plano de Deus entra em ação. O povo vai, finalmente, receber o que tanto cobiçou. A narrativa, a partir daqui, acelera em direção a um clímax terrível. Então prepare-se, porque essa é uma lição muito dura sobre o perigo de ter os nossos desejos egoístas atendidos por Deus. De repente, um vento poderoso se levanta, e com esse vento, vem codornizes. Não são algumas, não. É uma nuvem delas, cobrindo a terra por quilômetros a quase 1 metro de altura do chão. É uma provisão tão exagerada, tão excessiva, que chega a ser grotesca. E o povo, num verdadeiro frenesi de ganância, passa 2 dias e 1 noite só recolhendo, acumulando. E então vem o golpe. A virada na história é súbita e brutal. No exato momento em que eles levam a carne à boca, antes mesmo de engolirem o primeiro bocado daquele desejo satisfeito, a ira de Deus se acende. A bênção se transforma em veneno no exato instante do consumo. Uma praga violentíssima se espalha, e os mais gananciosos morrem ali mesmo. E o local ganha seu nome final, que é um verdadeiro epitáfio, que Brut Atavá. A tradição é direta e arrepia, sepulcros do desejo. Eles foram enterrados exatamente ali, no lugar onde a sua cobiça foi saciada. Seus túmulos se tornaram um monumento eterno à sua própria idolatria. Mas para a gente entender a lição por completo, precisamos voltar a Moisés. Que contraste incrível! Enquanto o povo desejava carne para encher o estômago, o desejo mais profundo de Moisés era espiritual e era para os outros. Ele não queria o poder para si, ele queria que todos tivessem o que ele tinha. Esse, meus irmãos, é o coração de um líder que reflete o coração de Deus. E assim, essa história tão antiga nos confronta com uma pergunta muito atual. Quando é que uma oração atendida pode se tornar uma maldição? E Números 11 nos dá uma resposta clara. Isso acontece quando o nosso desejo nasce da ingratidão e se torna maior do que o nosso desejo por Deus. Que essa reflexão nos inspire a examinar o nosso próprio coração e a desejar, acima de tudo, a presença de Deus e não apenas as suas provisões.